Olá, seja bem-vindo ao programa Vivendo com Saúde, um canal de informações sobre doenças, seus sinais e sintomas, bem como dicas para preveni-las. Hoje nós vamos falar sobre uma doença já conhecida pela medicina há mais de 1500 anos antes de Cristo. Os médicos a descreveram como a moléstia da urina doce. Estima-se que 7,5% da população mundial é portadora de diabetes mellitus. No Brasil, do total dos diabéticos, impressionantes 46,9% desses desconhecem sequer que têm a doença. Quando o nosso corpo está funcionando normalmente, o nosso alimento contendo proteínas, gorduras e carboidratos são quebrados em pequenas partículas nutritivas, fáceis de serem absorvidas. Um dos carboidratos é um açúcar simples, chamado glicose. É a principal fonte de energia para as células do nosso corpo. A glicose circula pelo sangue, onde fica à disposição das células para ser usada. Glicose é o principal combustível para músculos, coração, cérebro e outros órgãos vitais. A insulina ajuda as células a absorverem glicose para a conversão de energia. Ela é produzida no pâncreas. Depois de secretada, a insulina se liga às células do corpo humano em locais chamados receptores de insulina. Uma vez ligada, a insulina funciona como uma chave na membrana celular, permitindo que a glicose absorvida dos alimentos possa entrar no fígado, nas células gordurosas e musculares. A glicose da corrente sanguínea diminui, enquanto que a glicose dentro das células se transforma em fonte de energia. Os principais sintomas do diabetes mellitus caracterizam-se por uma sede intensa, por urina intensa, perda de peso, fraqueza e visão turva. Vamos falar sobre 3 tipos de diabetes: o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 acomete basicamente crianças e adolescentes. É uma doença onde há necessidade diária de uso de insulina, porque o pâncreas já não o produz suficientemente para atender a demanda da glicose no sangue. Normalmente, o quadro dos sintomas é abrupto. A doença aparece de forma tão repentina que muitas vezes o diagnóstico é feito somente quando a pessoa chega ao pronto-socorro com sintomas bastante intensos, como profundo mal-estar, desidratação, queda da consciência e níveis de glicemia sempre muito altos, na faixa dos 400 a 600 mg por decilitro. O hálito desses jovens torna-se adocicado, também conhecido como hálito cetônico, em função da grande quantidade de cetonas. Essas cetonas são frutos da quebra da molécula de gordura que procuram substituir a glicose como fonte de energia. O diabetes tipo 2 acomete jovens obesos ou pessoas acima dos 40 anos de idade. Os seus sinais e sintomas não são como do diabetes tipo 1, de forma aguda, mas desenvolvem-se cronicamente, lentamente, mas também tem uma evolução ruim. No diabetes tipo 2, o pâncreas inicialmente funciona bem. O problema está nas células do nosso corpo, principalmente dos músculos e dos órgãos como o fígado, que mesmo na presença de insulina, não consegue absorver bem a glicose do sangue. Trata-se de um defeito genético que pode ser agravado por diferentes fatores de risco. Diferentemente do diabetes tipo 1, em que os sintomas surgem de forma abrupta e de maneira pronunciada, o diabetes tipo 2 apresenta poucos sintomas,
mas pode manifestar as mesmas complicações crônicas do diabetes tipo 1. Por isso é fundamental que se examinem periodicamente os níveis de glicemia, principalmente a partir dos 40 anos, ou naqueles que têm aumento de peso, colesterol elevado ou pressão alta. Já o diabetes gestacional, como o próprio nome diz, acomete as gestantes. Aparece durante a gravidez e costuma desaparecer após o parto. Porém, em muitos casos, pode voltar depois da gravidez, a qualquer momento, e se estabelecer na mulher com as mesmas características do pré-diabetes ou do diabetes tipo 2. Durante a gravidez são necessários cuidados médicos bastante rígidos, pois há um grande risco dos bebês apresentarem problemas ao nascer. No pré-natal, já na primeira consulta, o médico é capaz de fazer uma avaliação geral dos riscos de diabetes gestacional. Mulheres com excesso de peso antes da gestação, ou que já tiveram filhos nascidos com mais de 4 ou 5 quilos, ou ainda que já tiveram diabetes em gestações anteriores, são as que têm maiores chances. A ocorrência geral do diabetes gestacional pode variar de 1 a 14%, dependendo da população estudada e dos critérios diagnósticos utilizados. Existem várias formas de você fazer o diagnóstico do diabetes, mas o mais comum é o teste de glicemia feito em jejum de 8 a 12 horas, que verifica o nível de glicose presente no sangue. Pessoas não diabéticas apresentam glicemia de jejum entre 70 e 99 mg por decilitro. Nos diabéticos, esse resultado é igual ou superior a 126 mg. Já resultados entre 100 e 125 são considerados pré-diabetes, e essas pessoas devem ser acompanhadas por um médico. O diabetes mellitus traz várias consequências a múltiplos órgãos do corpo. Vamos abordar as principais lesões causadas por esta doença. Nos olhos, o excesso de glicose no sangue ataca os pequenos vasos sanguíneos que chegam até os olhos, principalmente a retina. Uma vez que esses vasos sejam destruídos, a retina não terá mais energia para funcionar e a cegueira poderá ocorrer rapidamente. Por isso é fundamental fazer o diagnóstico precoce de qualquer alteração. Já nos rins, o mau controle do diabético, seja ele tipo 1 ou 2, é a principal causa de insuficiência renal crônica. Para se ter uma ideia, de 40 a 50% dos pacientes submetidos atualmente à diálise apresentam nefropatia diabética. A neuropatia diabética acomete os nervos periféricos do corpo humano, principalmente as mãos e os pés. O resultado disso é um adormecimento, formigamento e uma sensação de queimação ou choque nas áreas atingidas e dor intensa, principalmente à noite. A perda da sensibilidade nos pés, associada aí à má circulação em suas artérias, aumenta em muito a chance de pequenas lesões que não se percebe formar feridas de difícil controle. A esse conjunto de sintomas nós chamamos de pé diabético, que é um problema crônico e de difícil tratamento. Já a neuropatia autonômica é quando o diabetes ataca os nervos dos órgãos. A hiperglicemia não controlada, da mesma forma que agride os nervos das extremidades do corpo, pode também atingir os nervos do sistema nervoso autônomo, que estimulam, independente da nossa vontade, o funcionamento de órgãos como coração, estômago, intestino, bexiga e vasos sanguíneos. Uma vez afetados, esses nervos prejudicam, por exemplo, o esvaziamento rápido do estômago, dando aquela sensação de que você está empachado. E pode também, numa pessoa com diabetes, levar a um infarto do coração sem ela sequer ter sintoma, o que é algo muito perigoso. 75% das pessoas que têm diabetes costumam ter doença coronariana, por lesão do diabetes diretamente nessas artérias. Lembre-se que o risco de ataque cardíaco é 2 a 3 vezes maior em pessoas com diabetes. Da mesma forma que agride as artérias coronárias, a glicose não perdoa as artérias que levam sangue ao cérebro. Pouco sangue no cérebro significa pouco oxigênio para suas células e, consequentemente, prejuízo das suas funções gerais e alto risco de derrames.
Mantenha uma alimentação saudável, rica em fibras, legumes, verduras e frutas. Seja uma pessoa ativa. A prática da física aeróbica, caminhar, pedalar, correr, nadar, evita complicações futuras e ajuda a controlar a sua glicose. Mas lembre-se, faça essas atividades sempre sob orientação médica. Tome regularmente os medicamentos prescritos pelo seu médico e não suspenda seu uso sem consultá-lo. Examine os pés diariamente. Se surgirem rachaduras, calosidades ou feridas, procure imediatamente o seu médico. Teste sua glicemia capilar conforme prescrição médica. Valores muito altos, maiores que 200 mg por decilitro, ou muito baixos, abaixo de 60 mg, são sinais de alerta. Fale sempre com seu médico. Visite periodicamente seu médico de confiança e, caso necessite consultar outro médico, não deixe de informá-lo a sua condição e os medicamentos que você usa. Pelo menos uma vez ao ano, vá ao oftalmologista para realizar exames. É importante ainda citar os sinais da hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Por vezes o diabético começa a fazer o tratamento e não se alimenta na hora certa porque tem que ter uma alimentação regrada, com horas bem determinadas. E quando ele não se alimenta, ele já tem uma baixa quantidade de açúcar no sangue. Quando ele toma insulina ou então faz uso de hipoglicemia antioral, os comprimidos, se ele já não tem uma quantidade suficiente de açúcar no sangue, esse açúcar cai abaixo dos níveis normais. Os sintomas são taquicardia, dor de cabeça, sudorese, sensação de fome, tremor, sensação de desmaio. Se isso acontecer com você, imediatamente tome algo doce, um refrigerante, uma água com açúcar e busque ajuda. Bom, isso é tudo por hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre uma doença revestida de preconceito, o câncer de próstata. Tenham todos uma boa saúde e até lá.